Estou começando a criar abelhas nativas sem ferrão. E no início da primavera aqui, eu coloquei um ninho isca numa árvore aqui do quintal, para tentar capturar alguma abelha. E eu acho que em 2 semanas que eu deixei esse ninho lá, ele já capturou uma abelha, que foi uma jataí. Então depois de deixar esse ninho se estabelecendo no local por 30 dias, hoje eu vou mostrar aqui a transferência desse ninho para uma caixa racional. Então eu já juntei numa mesa os materiais que eu posso precisar para essa transferência. Que é a caixa que eu vou transferir ela, que eu pintei ela com tinta óleo à base d'água para impermeabilizar por fora. Esperei 30 dias para sair o cheiro da tinta. Uma bandeja para caso caia algumas abelhas novas, não caírem no chão, caírem direto na bandeja e fica mais fácil de recuperar. Um pote com peneira, caso tenha algum pote de mel vazando. E ceramista, que pelo que eu estava pesquisando, aparentemente as jataís não necessitam tanto de ceramista. Só que eu vou utilizar para fixar o ninho dentro da caixa, para impedir que ele fique balançando. E aí então eu trouxe o ninho isca. E vou começar tirando todas essas camadas de por fora dele. As que são para isolamento térmico e de iluminação, que é o plástico e o papelão. Eu usei papel pardo para fazer a cobertura térmica, o isolamento térmico. Só que pesquisando um pouco mais sobre como fazer os ninhos iscas, eu acabei vendo uma dica que o ideal é usar plástico bolha. Porque o plástico bolha não umedece quando chove. Porque esse papel, quando estava tirando, ele tá úmido. Porque mesmo com o plástico por cima, ele consegue umedecer. Então uma dica boa é usar plástico bolha para fazer o isolamento térmico. Então cortei o ninho. E todas as estruturas da abelha estão limitadas à parte inferior da garrafa, na metade para baixo. Elas não construíram muito material dentro. Tem só uma reserva de pólen e mel, que eu vou tirar e colocar em cima da peneira para caso vaze alguma coisa, e o ninho no centro. E eu abri o invólucro do ninho só um pouquinho para ver como é que tava os discos de cria. Porque esses discos são onde a rainha põe os ovos, onde vão surgir novas abelhas. E o invólucro é essa camada de cera que fica ao redor. Ele serve para poder proteger o ninho e principalmente poder fazer o isolamento térmico, porque o ninho precisa de uma temperatura estável para os ovos se desenvolverem bem. Com cuidado eu vou tentar retirar esse ninho dentro da garrafa, que ele que é a parte mais importante do enxame, porque é nele que a rainha está e onde as novas abelhas vão surgir para se estabelecerem dentro da caixa. Então com cuidado eu puxo ele para cima. Então dentro da caixa eu ajeitei o ninho no canto e coloquei as folhas de ceramista para escorar o ninho e não deixar aquele balanço dentro da caixa. Eu coloquei também as reservas de pólen e mel dentro da caixa, nos cantos. E agora eu vou raspar a garrafa para poder tirar todo o própolis e colocar aí dentro nos cantos. Porque o própolis é importante para a colônia, porque eles usam como defesa e para poder fechar frestas dentro da caixa. E agora é importante devolver essa colmeia para o mesmo lugar onde estava antes. Porque as abelhas que saírem para poder coletar alimento, eu vou tentar voltar para onde a garrafa estava antes. E se a gente colocar a caixa em um local diferente, essas abelhas vão se perder. Então eu coloco a caixa onde estava, um pouquinho distante, e coloco um pouco da cera das abelhas na entrada da caixa. E assim de imediato as abelhas reconhecem que esse é o ninho delas e começam a entrar. Infelizmente depois que eu fiz a transferência começou a chover por uma semana. Mas acabou que não foi um grande problema para as abelhas, porque elas conseguiram se reestruturar mesmo nesse período de chuva e frio. E assim é a colônia depois de 3 dias. As abelhas estão construindo mais invólucro para fixar o ninho e elas reconstruíram o pito de entrada por dentro, que é esse túnel que as abelhas usam para poder controlar o acesso dentro da colmeia. Elas agora estão se concentrando em fechar frestas com o própolis e reconstruir essas estruturas que elas já tinham. Agora é só manter e cuidar. E lembrando que criar abelhas é sinônimo de ter plantas por perto, para alimentar elas.